Já desde ontem eu estava com esse tema, com vontade de compartilhar com vocês o tema do autoacolhimento. E esse é o título que eu coloquei. Nós temos muito poucas aprendizados ou experiência ou hábitos, melhor dizer. Não temos muito hábito de nos autoacolher e confundimos autoacolhimento com uma falta de observação de si mesmo. Eu não estou falando disso. Nós temos duas questões aí diferentes. É você observar-se, desenvolver dentro de si um observador, não um julgador. Então, são essas coisas que eu estou querendo dizer. Diferenciar esta voz, que é do superego, que é uma voz que nos deixa muitas vezes com um excesso de perfeccionismo, de autoexigência, que em vez de soltar a nossa energia, prende a nossa energia. Então, essas estruturas de ego, né, que se é um ego, você ficar num perfeccionismo exagerado, numa autocobrança exagerada, impede você de entrar em contato com o nosso verdadeiro ser interno. Para que a gente entre em contato com esse verdadeiro ser interno, nós temos que trabalhar esse aspecto da autoobservação. Confundimos com autopiedade? Também confundimos. Então, esse é o ponto. Qual é o ponto correto dessa história? Que é um autoacolhimento é diferente de uma autopiedade, de um vitimismo, por exemplo. A autopiedade está aí num vitimismo, um coitadinho de mim, eu sou inferior, eu fui vítima das situações. Isso não é desse comportamento que eu estou dizendo. Então, é como se numa faixa aqui nós temos vários comportamentos e maneiras de lidar com a percepção de si. Então, a percepção que nós temos de nós mesmos, ela pode passar de um jeito distorcido, ela pode ser uma autopercepção distorcida, que cai aí num vitimismo, que cai também numa autoexigência muito, muito grande, muito exagerada. Então, ali se está no lado oposto de uma cobrança excessiva de si mesmo, ou ainda de um não observar de verdade seus defeitos, de deixar eles para lá, vê-los de uma maneira bem positiva, largando eles para lá. Então, seria uma autoindulgência exagerada, sendo que você precisava, por exemplo, de corrigir determinados comportamentos, pedir desculpa, e aí a pessoa não pede porque ela fica numa autoindulgência exagerada. Além de tudo isso aqui, nós temos um aspecto que ele é um aspecto do autoacolhimento, e esse aspecto ele é muito saudável e necessário, que é aceitar-se, e que isso é a base da nossa autoestima. Mas essa autoaceitação, ela é um olhar para si de um jeito benevolente, é olhar para si mesmo de uma forma mais amorosa e sensível, verdadeira, e o aspecto que eu estou dizendo é um aspecto bem físico e que ele tem muito efeito. É um autoacolhimento onde você coloca a mão em si mesmo, sentindo o toque amoroso em você mesmo. É uma mão amorosa de uma mãe, por exemplo, que está com um bebezinho, e ali ela coloca as mãos de um jeito tão amoroso e carinhoso que essa criança, por exemplo, acalma. Eu me lembro de que a minha filha, quando ela era pequenininha, ela tinha muito medo de ficar no quarto, e às vezes tinha alguns medos, então eu chegava perto dela, pequenininha, e falava assim, não precisa ficar com medo não, porque eu vou colocar a minha mão na sua testa, assim, e você vai ver que o medo passa quando eu coloco a mão na sua testa. Então, eu colocava a mão na testa dela e dizia para ela, olha, o medo passa quando eu coloco a mão na sua testa. E punha. Aí ela sentia quase como se fosse uma mágica. Ela sentia como se fosse uma mágica. E ela
passava mesmo. Então ela falava, mãe, põe a mão aqui na minha testa, porque eu estou com medo, ou eu estou com alguma sensação. Normalmente quando ela era pequenininha, era medo. E então eu falava, não, pode deixar, que a minha mão acaba com o medo. Então eu punha a mão nela, aí ela relaxava e dormia. Esta atitude que eu fazia com ela, nós podemos fazer conosco. Então, esta atitude de auto-acolher é aquela atitude de quem está, a palavra é essa mesmo, acolhendo a si mesmo. Acolhendo. Nós buscamos muito isso no outro, queremos que o outro nos acolha. E é muito importante ser acolhido pelo outro. Mas, se a gente não sabe se auto-acolher, nós ficamos também muito dependentes de que o outro nos acolha o tempo todo. E a nossa relação pode muitas vezes ser uma relação que fica numa mendicância de acolhimento, digamos assim, né, numa dependência, melhor dizendo, em relação aos outros. Então, essa experiência é quase uma bênção que nós mesmos nos damos, olha os pássaros, que nós mesmos podemos colocar em nós. Eu acho, a teoria minha, não sei, mas eu acho que muita gente gosta de ir em salão exatamente para ser tocado, porque cuidado ali. Então você põe lá, faz as suas unhas, alguém fica lá mexendo nos seus pés. Então essa experiência traz ali para quem recebe um relaxamento só de colocar a mão ali. E essas experiências, se você puxar pela memória, você vai lembrar de algum toque lá na sua infância, de um toque carinhoso da sua mãe, de quem cuidou de você, acolhendo, dando um carinho, penteando o cabelo. Então, essa experiência de autoacolhimento, ela é profundamente relaxante e ela solta e nos coloca num estado de foco aberto, que eu sempre falo aqui, de relaxar, de diminuir o pensamento, de estar ali. Então, tem algumas práticas que têm esse poder natural. É natural que aconteça isso, de você diminuir a nossa falação mental. Adoro trocar cafuné e abraços na minha família, tá vendo aí te falando? É isso. Então, vocês vão ver esse comportamento no meio dos animais, os macacos, né? Nós viemos deles lá. Então, os macacos têm muito isso, dessa troca de cafuné. Essa experiência. Na biodança, a gente faz muito isso, quando nas vivências de biodança, isso é profundamente curador. O abraço tem um efeito curador, independente deste vínculo afetivo que eu tenho com as pessoas, com a pessoa, o simples fato de abraçar. E nesse momento, nós estamos muito carentes disso, porque aqui a Maria Silva está dizendo que tem dificuldade no toque, em tocar e ser tocado. Pois é. Então, essa dificuldade de tocar e ser tocado é uma resistência a isso que eu estou dizendo e que comece fazendo isso que eu estou dizendo hoje, Maria. É você mesmo colocar a mão em você e você mesmo fazer essa experiência de cuidado. Não precisa de tocar-se, de estar ali com a mão no seu coração, simplesmente sentir o contato, nem precisa ser uma massagem ou um acariciamento, mas de sentir o toque em você. Então, nesse momento que a gente está com essa carência de toques e abraço, cada um na sua casa, ninguém abraça, todo mundo só dá os cotovelos, né? Um jeito que ninguém jamais imaginou, pensaram. Então, quando a gente acolhe a gente mesmo, essa atitude, ela precisa estar com presença. Então, assim, o tempo inteiro a gente está se tocando de alguma maneira, né? A nossa mão está ali, o tempo inteiro corrigindo alguma coisa, o cabelo, o tempo inteiro nós estamos com as nossas mãos tocando alguma parte do nosso corpo de alguma maneira, mas não tem presença. Então, na verdade, é o ato da presença, juntamente com o toque, é que faz esta mágica de acolhimento e essa mágica de nos sentirmos bem, e de uma mágica de acalmar. Este acolhimento, ele tem um poder quase mágico, um poder quase, digamos,
que é um poder, o poder do acolhimento, da presença mesmo, poder espiritual, vou até dizer assim, de acalmar. Então, quando você faz isso, por exemplo, se você está muito mental, vamos imaginar essa sensação, e isso pode estar acontecendo com muita gente, porque nós estamos muito ansiosos, muito tensos, porque não tem jeito de não estar tenso, é normal estar, estamos muito recolhidos no sentido de protegidos. Então, essa atitude de proteção, qualquer pessoa que aproxima, nós já estamos com a mão assim, ó, afaste-se de mim. E isso tem consequências, porque nós estamos adotando uma atitude de resistir. Claro que é necessário nesse momento, não estou dizendo que não é necessário, é necessário, mas mas isso também está nos fazendo ficar assim. Então, essa atitude de autoacolhimento nesse momento, de colocar as mãos, de colocar, eu estava dizendo, de quando a gente está muito mental, só o fato de você colocar a mão na sua cabeça e dormir, por exemplo, com a mão assim, você vai ver uma enorme diferença. Se você coloca a mão no seu coronário, uma vez eu já te expliquei isso aqui, você sente uma enorme diferença. Se você coloca, tá tenso, tá com a garganta fechada, se sentindo apertado aqui, sem expressar alguma coisa que deveria estar expressando, colocar a mão aqui com consciência. Não é fazendo um reiki, não é isso. Isso também tem seu lugar. É mesmo só de acolhimento, é mesmo só de amorosidade, de uma atitude amorosa, de colocar a mão no seu coração, de colocar a mão na sua barriga. A barriga, esse lugar aqui tem muitas tensões decorrentes do medo. Então, aqui nós, abaixo no plexo, colocando a mão aqui no plexo, e aí nós vamos soltando naturalmente e permitindo que essa energia sua, que está tensa, presa, ela solte. Então, se você está muito triste, se você está angustiado, comece a fazer essa prática simples assim. Toque você e coloque a mão em você. E fique um pouquinho assim, cuidando de você, como se você fosse uma pessoa que você tem alguma experiência já de memória, a sua mãe ou alguma pessoa que cuidou de você, que via se você estava com febre e que trazia um chazinho, que cuidava. É esta mesma atitude. Nós todos estamos precisando dessa atitude agora, conosco mesmo. O estresse de todos é muito grande, e as tensões são muito grandes, os medos estão muito coletivos. Então a gente precisa de fazer isso. Cuidar de si. Um cuidado consigo mesmo. A gente está adotando várias práticas de cuidado, não é? Saindo com máscara, passando um álcool, não sei o quê, mas nada disso me dá a sensação de autocuidado, assim, de aconchego. Não é uma sensação de aconchego, é uma sensação de deixa eu sobreviver, tá com a máscara, passa o álcool, lava a mão, arrumo tudo. Então, o resultado de tudo isso é tensão. Tensão. Eu estou falando de soltar. Soltar para que a gente solte dentro de nós e ficamos com essa sensação de estar sendo acolhidos, que é tão importante isso, é tão importante porque acalma as nossas emoções. Isto pode ser que nós estejamos esquecendo de fazer isso ou não cuidando desse aspecto da nossa vida. Então, essa é uma coisa muito simples, mas profundamente curadora. Então, voltando aqui à biodança, né? A Simone está aqui, minha amiga, que é professora de biodança, que a gente já deu muitas aulas, mas muitos anos juntas. Quanto disso a gente experimenta lá na biodança mesmo, né? Assim, simplesmente abraçar e ficar. Só estar ali. Ou só colocar uma pessoa no colo e colocar a mão. Quando a gente é adulto, a gente perde essa capacidade. Mas criança adora isso. Gato, é impressionante como que gato, que eu tenho meus 2 gatos, eles simplesmente pulam no colo da gente e ficam lá esperando um carinho. Ou então fica lá deitado, simplesmente encostado, só encostado. Então, a gatinha nova, que apareceu aqui, eu sento e aqui onde eu sento tem uma almofada. Eu ponho o pé dentro da almofada. Quando eu vejo, tem uma gatinha sentada lá no meio do meu pé, querendo também ficar junto, acolhida, querendo o contato. Como a gente não está podendo ter esse contato uns com os outros, nós podemos ter esse contato
aqui, ó, acolhendo você.